Olá. Esperando o Instagram avisar vocês que estamos online. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempo para o Instagram e avisando todo mundo. Ontem iniciamos a nossa maratona com chave de ouro. A história da Virgínia foi fantástica de ressignificação, o que ela viveu no caminho, o que isso serviu para ela no pós-caminho. Foi fantástico ouvir a história dela. Iniciamos a maratona com chave de ouro. Vou dar um tempo, para o Instagram ir avisando. Quem for entrando vai dizendo de onde está vindo e já clica aí no aviãozinho para convidar seus amigos para participar da nossa live, que vai ser fantástica. A Cris Pacino é uma peregrina e ela é professora de espanhol. Ela mora em Madrid há um tempo e ela vai vir contar para a gente aí as diferenças culturais para que nós brasileiros não pagamos tantas gafes, né? Não passamos por tantos os ditos micos lá na Espanha com os nossos irmãos espanhóis. A Cris já está esperando. Bem-vinda, Rita. Ontem foi maravilhoso. O pessoal tá pedindo bis. Para quem não estava ontem, eu sou a Ana. Sou fisioterapeuta e sou idealizadora da revista digital Pés no Caminho, que vai ser lançada ainda este mês. Ela tá fantástica e ela foi feita para que você também possa contar a sua história, né? Todo peregrino gosta de contar a sua história dos caminhos que já percorreu, né? E a Cris hoje aqui vai contar a história dela e vai contar pra gente essa questão das diferenças culturais entre Brasil e Espanha. Bem-vinda, bem-vinda. Simbora comigo entrou. Gostei desse perfil, hein? Bem-vindos, bem-vindos. Já vou chamar a Cris. Antes da Cris entrar, toca aí no aviãozinho, compartilha com seus amigos para que mais pessoas escutem essa história aí que a Cris vai contar. Todas as dicas, as orientações que a Cris vai estar trazendo para nós sobre os brasileiros e os espanhóis, como se relacionar melhor aí, né? Como não desrespeitar, né, as culturas. Bem-vinda, Márcia. Beijo. Vamos lá, então? Vou chamar a Cris, porque ela tem muito para falar e eu não quero perder um minuto mais dessa live, desse tempo que o Instagram disponibiliza para nós, para ouvir sobre as diferenças. Olá, bem-vinda! Boa noite, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Boa noite! Buenas noches. Boa noite, tudo bom? Um prazer, Cris, um prazer te ouvir. Igualmente, Como que tá essa igual. Madrid aí, essa capital mais cosmopolita da Espanha? Como está? Amo Madrid. Sinceramente, Madrid tá uma delícia. Agora tá Ah, começando a fazer um friozinho um pouco estranho, porque, claro, ah, amanhã vai mudar de estação, né? A gente vai mudar de estação. sim. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui com essa cidade, se vai ficar mais friozinho ou não, se vai ser uma mudança tranquilinha ou se vai ser aquela mudança radical. Vocês estão me Radical. vendo? Porque eu não estou me vendo. Tô vendo e Estão ouvindo me vendo? bem. Tá, perfeito. Ouvindo e Porque, vendo. tá, não, eu tô vendo que tem sombra aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz. Tá, agora eu tô me vendo no computador, mas no celular não tô me No vendo, não. celular, não. A gente tá Ótimo, bom. vendo. Tá ótimo, perfeito. Deixa eu ver. Um pouquinho mais para cá, legal. Para não ficar aparecendo o meu quadro ali atrás. Virgínia, Ok. bem-vinda! Agora, um pouco mais. Eu tô aqui tentando ver. No negócio do computador, gente, é uma loucura isso aqui. É muito bom, né? É muito bom. Bom, deixa eu vir um pouquinho para esse lado. Tá tudo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem, estamos vendo. Por aqui, Perfeito. sim.
Perfeito, pois olha, muito obrigada pelo convite. Um prazer participar do seu canal, primeira vez. E vamos que vamos, tem Isso. muita coisa para a gente conversar hoje, né? Tô ansiosa aí para saber, porque eu estive lá e eu não sabia dessas dicas. Vai que cometi muitas gafes, né? Talvez. Aham, aham, tá certo. Quando foi que você fez o seu caminho? 2017, nos meus 40 anos. Aham. Nós estaríamos aí se não fosse a pandemia. A gente Ah, programou, entendi. de ir a família toda fazer o caminho e passar um tempo aí. Mas a pandemia falou para ficar em casa, a gente obedeceu, é só um tempo, né? O universo está se reciclando, se ressignificando, e a gente não pode reclamar e tem que, né? Ir Totalmente. vivendo, né? Ir vivendo. Exato, exato. Pois este ano, sim, eu fiz o caminho 3 vezes. Eu fiz em 2008, fiz de Burgos a Santiago, né? Sim. Fiz 500 quilômetros, foram 25 dias de caminhada, depois 3 de descanso. Depois eu fiz 2 ou 3 etapas aqui em Madrid, nunca lembro, acho que foram 3 etapas em Madrid, que eu nem sabia que tinha Caminho de Santiago em Madrid. Sim, eu Isso soube também. foi, isso foi entre 2018, 2017 e 2018. E depois eu fiz agora, eu saí no dia 25 de julho para fazer o caminho, eu fiz 5 dias, né? Fiz Aham, uma etapa pequena do caminho português, né? Não foi pela costa, foi pelo português do interior e aham, foi super lindo também. Quantos acredito. quilômetros você fez? Ou Eu de onde até fiz, onde? eu costumo falar assim, eu contabilizo do Brasil a Santiago, porque o caminho Aham, ele começa na porta da nossa casa. Mas com o pé no caminho eu comecei em Piedrafita do Cebreiro, foi esse caminho de aham. Madrid que eu fiz um trecho, né, de carro. Depois em Piedrafita eu comecei, subi o Cebreiro e fui até Santiago. Foram 200 e poucos quilômetros. Gente, que lugar mais mágico para começar o caminho, Você não hein? tem noção, porque o lugar é incrível. Eu fiquei assim, tirando foto de qualquer coisinha que passava, de tão incrível que é. É O minúsculo, lugar é uma vila, sim, Piedrafita do Cebreiro. Não sei se a sim. pronúncia é essa, tá? Mas é Piedrafita. Piedrafita do Cebreiro, porque está em Piedrafita, galego, porque é justo na entrada de Lugo. Sim, sim, Piedrafita sim, do sim. Cebreiro, tá certinho. Sim. Todas as Amei. vezes que eu vou para Galícia, eu paro nesse lugar para tomar uma cerveja, cerveja sem álcool, porque eu vou dirigindo, para comer alguma coisa, porque é lindo, esse lugar é lindo no É inverno, no lindo. Ô, Cris, verão. você sabe que o caminho ele é tão profundo que, assim, foram 200 e poucos quilômetros, mas parece que nossa, ele tem isso, você sentiu isso, especialmente nos trechos menores que você fez, da Vamos dizer, profundidade? vamos dizer que eu fiz do dia 25 até o dia 30 e eu ainda estou no caminho. De julho Aham, e eu ainda estou no caminho, ou seja, nós estamos no dia 21 de setembro. Faz isso 2 meses que eu ainda estou no está no caminho. processo do caminho. É muito interessante, isso A é gente tem muito, essa, é revolucionário. a gente tem essa sensação que o caminho tem data para começar, mas ele não termina, né? Ele Não, não termina. Tanto que vão surgindo os projetos. O Pés no Caminho surgiu aí porque o caminho continua latente em mim, né? Ele continua latente. E a gente quer que é outras muito. pessoas vivam, revivam. E cada vez que a gente pode conversar como agora sobre o caminho, isso, né, traz de volta toda Claro, aquela emoção, aquela sensação, né? É fantástico. claro, claro que sim. Quando você conta, você revive, na verdade, né? Sim, sim. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. Mas Vamos ver com o que eu posso contribuir com toda essa história do caminho. Não? Não sei se todo mundo aqui me conhece. Gostaria de me apresentar brevemente. sim, sim, se apresente. Fala Então para tá, nós do curso, tá véspera do curso aí, fantástico também, né? tá certo, tá certo. Bom, meu nome é Cristina, Cris Passini, meu nome é Cristina. Eu moro na cidade de Madrid desde 2004, né? Então faz 16 anos que eu moro aqui. Eu sou professora de idiomas, sou professora, bom, inicialmente de espanhol e português, mas faz 4 anos que eu me dedico só ao espanhol. E eu tenho um curso online, como você bem citou. Eu nem sabia se eu podia comentar alguma coisa do Fica, curso, a mas casa é sua, pode comentar à vontade. obrigada. Então, eu tenho um curso online que eu vou abrir uma turma dentro de pouco, né? Então, daqui a 2 semanas eu vou abrir uma turma nova. Então, para Tá participar chegando. desse grupo, o que as pessoas têm que fazer? Tem que se inscrever no link da minha bio
E aí eu dou 4 aulas de demonstração para as pessoas verem como funciona, o que que é, e aí sim tomarem a decisão, olha, eu quero me inscrever e se inscreverem no curso. Maravilha. Por isso, pessoal, toca o dedo aí no aviãozinho, compartilha, porque vai ser incrível. Já tô sentindo aqui que vai ser poucos minutos, né, Cris? A gente vai ter que fazer a parte 2 igual a outra live. O pessoal tá pedindo a parte 2 da live de ontem. Ah, Quem que sabe? legal, que Tenho legal. certeza que a sua vão pedir também, a parte 2 Vamos com a lá. Cris. Vamos lá, vamos lá. Então, e como eu moro aqui há tanto tempo, o que que eu quero? Eu quero mostrar um pouquinho, a gente conversou, né, sobre isso, para mostrar um pouquinho das diferenças culturais que a gente tem entre o Brasil e a Espanha. O que que você precisa saber antes de vir para cá, né? Porque às vezes você fala, ah, eu vou viajar e tudo bem, eu sou turista ou eu sou peregrino, tá? O peregrino tem um espírito que é de conhecer as coisas e tudo mais, mas você chega na Espanha e fala, que choque cultural, e aí? Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, né? Uma das primeiras coisas que a gente percebe, eu não sei se você percebeu isso, é que as pessoas falam alto. E a gente diz, eles dizem que falam fuerte, eles falam forte, eles Forte, não falam é. alto. Mas é que falam usando o diafragma mesmo, as pessoas falam com Sim. vontade. E E às vezes a gente rápido. pensa E rápido. rápido, rápido. E às vezes a gente pensa que eles estão brigando, mas muitas vezes eles olham o brasileiro e pensam que a gente está brigando também, Sim. né? E na verdade é uma forma de falar. E por que que a gente acha que eles estão assim um pouco bruscos quando estão falando? Porque eles falam no imperativo. Então uma coisa que choca, desculpa, uma coisa que choca muito é que a gente acha que eles estão dando ordens ou que eles são brutos. E, na verdade, é só uma forma de utilizar o vocabulário. Então, quando alguém vai pedir um café, a pessoa diz, sei lá, me pones um café, por favor? Né? Você vai chegar desse jeito. Mas, às vezes, alguém chega num bar e fala assim, põe um café. E ou põe um café, por favor. E é uma forma educada de dizer. Só está usando imperativo, mas não está sendo brusco. É que é o jeito. Do Isso é uma jeito. diferença cultural que para nós é chocante, né? Porque a Sim, gente, será que dá para você colocar um café para mim, por favor? por favor. É. Né? Não, e em espanhol se diz muito por favor e graças também, sim, sim. Mas o lance do imperativo, eu acho que essa história é a primeira coisa que choca. Você notou isso quando você veio? Sim, sim. Eles usam Hum. bastante isso. E a entonação também, né? Assim, desse. Não só o imperativo, mas a entonação. A entonação super, super. E também muitas coisas assim, o espanhol é muito direto, né? Sim. E às vezes, quando as coisas são ditas, chocam a gente porque a gente dá 50 voltas antes de dizer alguma coisa e eles dizem, não, isso aqui tá feio, isso aqui tá ruim, essa comida tá ruim. A gente não, olha, eu encontrei uma coisinha na comida. A pessoa não fala assim, escuta, tem um cabelo aqui na comida. Coisas assim. Tem um Eu, mosquito na minha sopa, Você sabe? me lembrou uma coisa que eu passei em Lava-Cola. Eu fui pedir uma refeição e veio uma travessa de salada desse tamanho, familiar, para mim aqui no Brasil é familiar. E veio para mim, era porção individual. E eu fiz assim, olhei para a senhora que me serviu, ela percebeu, vocês comem muito pouco? Começou a falar assim comigo. Falei, não, é muito. Aí ela, não, aqui é Galícia, não sei o que, começou a falar. E eu, sim, claro, vou comer tudo. Eu passei, você me fez lembrar essa situação aí, dessa, né, Sim. diferença, desse jeito deles, né? Exato, exato, mas é uma forma simpática de falar, né? Sim. Mas para nós choca, né? Você fala, não, você vai comer tudo, poxa, a senhora está me obrigando a comer tudo. E imagina que a Espanha é um país que passou por uma guerra civil, né? Então aqui teve muita fome. Então, para uma pessoa servir um prato que sobre comida é motivo de orgulho. E mais Orgulho. Galícia, claro. Exato. Claro. Então, tem que pensar em todos esses aspectos culturais, né? Antes da gente falar, Sim. poxa vida, que mal educada. Mas te choca, né? Te choca. É. Mas se você for pensar no Brasil, as porções também são. Sim, sim. O meu espanto foi que era uma travessa que eu sirvo aqui em casa para uma família de 6 pessoas, de 7 pessoas, e ela serviu para uma, para mim só, né? Eu não sei, acho que ela achou que eu estava assim com bastante fome, né? Isso na minha cabeça na época. Agora eu já sei que é orgulho, tá vendo?
servir, bem Sim, servir, né? Principalmente o peregrino, sim. né, Cris? Eu achei muito legal esse Não, carinho que eles têm com o peregrino também, né? com o peregrino existe um carinho especial e também quando a gente está viajando como peregrino existe o menu do peregrino, né? Sim, O que é o menu? O menu é um prato, é como se fosse o PF, o nosso PF, só que aqui o menu tem o primeiro prato, o segundo prato, sobremesa, pão e bebida. isso. Eu E achei isso pode legal. ter sobremesa ou café, me parece, dependendo do lugar. É, Então, imagina que. os que eu Pode falar, pode falar. vivenciei era a entrada, o principal, a sobremesa, água ou vinho. Ah, Todos os. olha, É, óbvio que eu olha optei por só. vinho, né? Mentira, água. Mas espera, se Que você. vinho maravilhoso! Então, se você está fazendo o caminho, é normal você tomar vinho. É Sim, normal, porque todo mundo toma vinho no caminho. Se diz que com pan e vinho se hace el camino, sim, né? exatamente, exatamente. Então é isso. Então o que que acontece? Então existe o primeiro prato e você normalmente tem duas ou três opções. Isso. Segundo prato tem duas ou três opções, normalmente um peixe, uma carne, frango, algo assim. E depois a sobremesa, que pode ser caseira ou não. Normalmente em Galícia, e principalmente nos lugares pequenos, as sobremesas são caseiras e são maravilhosas. Então, e o menu do peregrino normalmente é mais barato. Então, o menu aqui na cidade de Madrid, a última vez que eu comi, custava entre 10 e 12 euros. O menu do peregrino custa 7, 8, Sim, sabe? Porque é uma comida mais econômica para fazer com que os peregrinos comam. Porque o peregrino, em geral, ele vai fazer uma viagem mais econômica, porque ele não está ali para esbanjar, ele está ali para ter as coisas básicas, né? Então, tem o alojamento, que também normalmente quem fica em albergue é uma coisa bem básica, tem a alimentação. Então isso para nós é uma diferença, né? Porque sim. imagina, você chega e fala, tem um prato desses que você caminhou a manhã inteira, normalmente de manhã. Tem gente que caminha o dia inteiro, mas ok. Imagina, você caminhou a manhã inteira, chegou no albergue, deixou sua mochila, fez o check-in e tal, aí você vai almoçar. Quando você almoça o primeiro, o segundo prato, você já não pode mais com a sua vida, com a sua alma. Você fala, meu Deus do céu, quanta comida. É muita Verdade. fartura. É muita É muita. fartura. Muita. Sim. E você pode pedir uma coisa que se chama medio menu, ou seja, a metade, ou seja, um dos pratos. E aí não é exatamente a metade do preço, né? Então é um pouquinho mais econômico, mas se você come menos, vale a pena para você, claro, não ficar desperdiçando comida. E também tem uma coisa do menu que, dependendo do lugar, a pessoa coloca a travessa para você se servir. Isso acontece com comidas assim, tipo com feijão, sabe? Com comidas que imitam a feijoada, Uhum. sabe? Que você come com colher. Isso acontece. É bem servido. Então, eu não lembro de ter visto isso no Brasil. Aqui na Espanha, sim. No Brasil, eu não lembro. Também não. Não lembro. Ok. E também tem uma coisa muito interessante que é o horário das refeições. Você lembra dessa diferença? É, das refeições, como eu estava a caminho, né? Sim. Eu não tinha horários, vamos dizer assim, né? Eu Ok. não percebi. O que me deu diferença foi justo aí em Madrid, quando eu entrei numa loja, a Gran Via estava vazia. Passou algumas horas, eu saí, a Gran Via estava lotada, assim, lá para o final da tarde. Assim, falei, nossa, a vida aqui né, é diferente. Eles começam o dia mais tarde, né? Que época você veio do ano? Foi nessa época, foi em setembro. Eu Ah, cheguei em entendi. Madrid dia 15 de setembro. Entendi, entendi. Porque entre 2 e 4 da tarde é o horário do almoço. Sim. Então, o que acontece? Esse horário do almoço, normalmente as pessoas não estão passeando pela rua. Ou elas estão almoçando ou descansando, Ou né? Ou descansando. foram para casa. Sim, sim. Então, isso choca também. E sim, as pessoas saem como formigas, e mais pela Gran Via. Agora está um pouquinho parado por causa da É. pandemia, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então, o horário é assim. O horário do café da manhã, vamos dizer, entre 7h30 e 9 é o horário do café da manhã. O almoço é de 2 a 4. Então, se você chegar num restaurante para almoçar,
a cozinha fecha às 4. E depois abre só às 7 da noite. Depende do lugar entre 7 e 8, depende se ele vai até muito tarde ou não. Então, se você chegar num lugar e quiser comer um sanduíche, sei lá, um filé de frango no meio do pão às 5 da tarde, você dificilmente vai encontrar esse lugar. Dificilmente. Então, a gente tem que ir avisado. Quando a gente vai fazer o caminho, saber os horários de Os almoço horários. gerais da Espanha. Porque entre o café da manhã, às 8, mais ou menos, né, até às 2 da tarde, existe uma merienda no meio, que na verdade não é merienda, se chama almuerzo, que é entre o café da manhã e o almoço mesmo. E aí sim, é nesse horário lá para as 11 da manhã que as pessoas tomam uma Coca-Cola, uma cerveja, comem uma tortilha, né, que é um omelete de batatas. E aí sim. Então, esse costume é muito diferente do nosso, porque a gente não Sim, come uma coisa assim tão contundente, assim, eles comem um iogurte, uma fruta, é diferente, né? Mas não um sim. sanduichão, claro. Também para aguentar até as 2 da tarde, né? Lá em Piedrafita, eles colocaram no cardápio assim, pequeno almoço. Aí eu falei assim, ué, vai estar tá incluso o pequeno almoço, né? Porque almoço pra gente é almoço. Mas não, era o café da manhã, né? Era o desayuno. Eu fiquei. Essa gafe Ah, eu cometi, tá? Essa daí, então já sei por que que estava com esse nome, pequeno almoço, porque em almoço. Portugal se diz pequeno almoço. Então eu acho que eles estavam tentando escrever em português, estavam tentando, não, escreveram em português, só que da variante É, europeia, né? Então é. aí tá o truque, olha só. Tá vendo? Pois é, Agora a gente já se assimilou mais uma aí, né? exato, exato. E tem uma coisa muito chocante para nós que na hora das refeições todo mundo come pão. Sim. Eu não sei se você Todas as notou isso. refeições vieram com pão. E eu amo esse É, pão. Eu fico procurando aqui no Brasil e não se acha, não se acha. Eu fico falando pro meu esposo, Diogo, que pão. Ai, tanta coisa que você gostar, você gostou do pão? Eu falei, sim, gostei do pão, porque ele vem em todas as refeições, então você assimila isso, né? exato, exato. Não, ainda mais que você foi para uma região que o pão é maravilhoso, né? Galícia. É. O pão galego é diferente do pão daqui de Madrid. E também tem uma coisa que aqui na Espanha existe que é o aperitivo. Tomar el aperitivo é tomar alguma coisa antes do almoço, uma bebida alcoólica normalmente, mas você não só toma uma bebida alcoólica, porque senão você vai ficar meio lelé, você toma e come alguma coisa. Os Então, o tapas. aperitivo, exato, las tapas. Então, As exatamente, então, tapas. As las tapas. tapas. Os tapas, não, né? Não, isso é um bofetão. Não existe tapa com sentido de tapa, de tabefe em português, se chama bofetão. Bofetão. E, sim, um bofetão, tem várias palavras. Então, assim, a gente estranha, né? Porque você vai começar a comer antes de almoçar, e a gente começa a comer antes de almoçar mesmo. E tudo bem. E tudo bem, mas é uma coisa leve, uma coisa suave para ir abrindo o apetite, né? E uma coisa que me chocou bastante quando eu cheguei, e que para as pessoas brasileiras pode ser um pouquinho estranha, é que se toma álcool na hora da comida quando as pessoas vão trabalhar mesmo. Por exemplo, tomar um copo de vinho não é uma coisa assim mal vista. Tomar uma cerveja junto com a refeição não é uma coisa mal vista. Mal vista seria beber somente sem comer nada, né? Mas na hora do almoço, as pessoas estão trabalhando e tomam uma cerveja, é normal. Normal. E Como se depois fosse voltam para o água. escritório. Sim, Como se sim. fosse para nós aqui o costume de líquido, suco, água nas refeições, né? Exatamente, exatamente. E para mim no começo foi chocante. Agora tudo bem. Agora tudo bem. Mas é isso. Bom, como eu falei, eu tomo cerveja sem álcool, então eu tomo cerveja mesmo. Sem chocar, cerveja sem álcool. Outra coisa interessante que eu não lembro de acontecer no Brasil, e isso acontece também muito no caminho, é a conversa que existe entre pessoas de diferentes idades, né? E no caminho acontece muito porque existem pessoas de todas as idades, existem famílias inteiras, né?
e principalmente pessoas com mais de 55, 60, que as pessoas conversam, trocam ideia, e o brasileiro que vem também quer conversar, e as pessoas dos povoados, eles querem contar as coisas. Então, para isso é interessante ter uma pequena noção de De espanhol, ou pelo menos espanhol. começar a praticar o ouvido antes de vir. Então, eu recomendo, quem puder, dar uma praticadinha, começar a ouvir, sei lá, vídeos no YouTube, podcast, rádio. É importante, é bem Sim, importante. Para ouvir os causos, né, que as pessoas querem contar. sim, e é o que tem de bom, né? Uma das coisas que tem de bom no caminho, né? Eu acho que essa Sim, troca, aí é a troca da cultura, né? Aí é a troca essa conexão das culturas, né? é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Alguém está dizendo alguma Uma dica? dica. Não entendi a pergunta. Diogo, reformula sua pergunta. Vou mudar para Madrid? Alguma dica de mudar para Madrid? Ai, não é comigo, não é comigo. Vamos lá. Depois, outra coisa, com relação quando as pessoas chegam aos bares, uma coisa muito curiosa que acontece é que, imagina, pelo menos em São Paulo, as pessoas chegam no bar, o atendente fala bom dia, né? Boa tarde, tal. Você fala bom dia. Ele faz assim para você responder, para você fazer o pedido, né? E você faz o pedido e o cara tá lá como uma máquina, tá fazendo. Aqui não, aqui é assim. Você chega, enquanto não houver contato visual, nem pense em pedir alguma coisa, porque é falta de Olha, educação. Falta de educação. Então você tem que esperar a pessoa olhar para você, te cumprimentar, para perguntar o que você quer. tem que Nem que seja fazer uma assim. informação, nem que seja um copo d'água. Tem que esperar a pessoa te cumprimentar. No Brasil, não, todo mundo vai ao mesmo tempo, Aham. né? Então, a pessoa termina de atender uma pessoa, vai, atende você e pergunta, quem va último? Ou seja, você que chegou, estabelece a ordem de chegada e se você quiser que outra pessoa passe na sua frente, você pode falar, não, não, pode passar. É outro código de conduta, eu acho. É Outro bem código de diferente. conduta. É bem diferente do Brasil, bem diferente. Não sei se você lembra disso, se você notou isso. Sim, é diferente. Até Aham, eu me assustei, não sei se você vai falar. Não, assustei no vamos bom lá. sentido. Ah, quando Uhum. eu fui atravessar a rua, né? O sinal estava fechado para os carros e não, estava aberto para os carros, mas não estava passando nenhum carro. Ninguém atravessou, enquanto o sinal Uhum. não abriu para os pedestres. Ficou todo mundo ali Sim. para uma. Eu fiquei assim impressionado com a educação, porque no Brasil não tô falando que nós somos sem educação, mas o nosso costume aqui é passar no meio dos carros e vamos que vamos. O carro tá vindo lá embaixo, você atravessa e vamos que vamos. Outra, eu fui ameaçar atravessar. Eu parei para olhar o GPS, o cara parou, porque eu estava na frente da faixa de pedestre. Eu não Sim. percebi. Aí eu fiz que não Uhum. ia, aí ele ficou assim, né, meio bravo, porque ele parou porque para mim atravessar, porque eu virei assim com o celular. Quando eu olhei para frente, eu estava de frente à faixa de pedestre. Então assim, isso me mostrou uma cultura muito interessante, né? Essa educação, né, do trânsito. Ok, existem muitas exceções, tá? Sim, Mas como via de regra, isso acontece mesmo. Não é aquela questão como em outros países, tipo na Inglaterra, que você pôs o pé, a pessoa nem passa. Não, não é isso. Mas as pessoas freiam bruscamente porque estavam, como se diz, distraídas e tal. E ele tem que olhar para a faixa de pedestre, tem que olhar para o semáforo. Mas a pessoa que vai atravessar fora da faixa, ou é aquele adolescente que está brincando, vai atravessar tal, ou não atravessa. A gente não atravessa. Ou você está com muita pressa, está indo trabalhar e você calcula que o ônibus vem vindo, você sai correndo. Mas se não, não. Senão é muito difícil é. mesmo. E essa diferença se nota, viu? Não, Se isso me nota. chamou a atenção. Se tem uma coisa que me chamou a atenção, essa parte me chamou a atenção. Sim, sim. Não, e é bom, né? É bom porque Sim, você fala, positivo, né? eu posso atravessar a rua, né? Sim, Porque dá medo atravessar a rua e você fala, eu tô na faixa de pedestre, né? Pra que essa faixa, né? Só pra saber que pode passar alguém por aí. E é, aqui não, aqui é onde as pessoas atravessam realmente, né? sim. Então é uma boa diferença. Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Você sabe, eu moro perto de uns parques, né? E aqui perto, esses dias eu tava passando, aí meu companheiro falou: ai, que estranho, não tem ninguém nessa grama tão verdinha. Será que não é para pisar? Eu falei, ao contrário. Essa grama tá recém, ela cresceu recentemente, porque deu uma chovidinha e tal. E na verdade, no Brasil, quando você passa em alguma coisa de grama, tá escrito não pise na grama, ou não pisar na grama. Aqui é o contrário. Aqui as pessoas estão na grama, estão deitadas, estão lendo um livro, fazendo piquenique. Ah, sim. No Brasil, todo mundo é chamado de farofeiro, né? Ai, você vai levar comida para É, comer, né? Você vai levar marmita? Aqui é o aí é contrário. comum. Exato, exato. É um hábito e é normal. E as pessoas levarem marmita para o trabalho também. Então, quando você fala de um peregrino vai levar uma maçã para comer, ou vai levar uma banana, né? Frutas que sejam fáceis de levar, ou vai levar um sanduíche. Para o brasileiro é tipo, nossa, que coisa diferente. E para nós aqui não é tão diferente. É tipo, ok, é a coisa do dia a dia. E muito também do peregrino, em muitos albergues, você pode cozinhar no albergue. E é muito Sim, econômico. Sempre, em qualquer lugar do mundo, é muito mais econômico você pegar a comida no, como se diz, comprar no supermercado ou no açougue e tal, e preparar em casa. Então, os peregrinos preparam comida. Então, para o sim. brasileiro é como, ai, você vai fazer comida? Não sei explicar. Mas para o brasileiro é chocante ainda. É, eu não fiquei em albergues públicos, nem esses. Não fiquei mais em hostels que eu reservei, né? Porque Aham, ficava muito preocupada com o sono. Eu queria aham, dormir bem. E aí, quando você sim. começa a pesquisar, você olha, tem gente que leva as coisas dentro de saquinho, aí começa a levantar cedo, fazer barulho, aí tem um que ronca, não sei o quê. E como eu estava sozinha, eu falei assim, não, eu vou reservar os albergues, né? Então, eu fiquei em albergues particulares, eu não vivi esse momento de cozinhar junto com os peregrinos. Isso essa Ok. experiência eu não tive. Numa próxima, quem sabe, né? Nesse eu não tive essa experiência. Mas escuto falar muito, né? Vi muitos relatos, né, de peregrinos cozinhando, confraternizando, vão aos mercados, que é muito mais econômico. Você passa no mercado. Isso eu fiz. Passei no mercado, comprei um saco de croissant, baratinho, 1 euro. 1 euro, Cris. 1 euro, É viu? Acho que tinha chocante. uns 50 pãezinhos ali. E daí eu fui fazendo o meu caminho, parava, abria a mochila, comia. Né? É muito gritante essa diferença do valor da nossa moeda, né? Com a moeda aí, com o euro, Sim, né? sim. Sim, na verdade, o custo de vida no Brasil subiu muito também, né? É, O custo de vida subiu é. muito. E sim, o valor é diferente, sim. Você não vê, sei lá, um potinho de shampoo pequenininho, isso é coisa para viagem, você vê um pote de shampoo grande. Então, quando eu vou para o Brasil de férias, eu fico pensando, eu falo, gente, cadê aqueles potinhos pequenininhos? Mas é ao contrário, por que os potinhos são tão pequenininhos e tão caros, né? Eu fico pensando nisso, é engraçado, a gente vai comparando, né, com o Vai, tempo. não tem como. Que mais? Quando você é peregrino, né? A gente vai falar dessas diferenças quando você é peregrino. Por exemplo, agora, com a época da pandemia, quando eu cheguei com a minha amiga nos albergues, né? Na verdade, a gente também reservou. Dessa vez eu não fiquei em albergue. Nós ficamos em pensões ou hostel, se chama em Hostels, português. Hostel, porque a gente estava com medo por causa da pandemia, né? Poxa, a sim. gente vai dividir quarto com quantas pessoas? Mas, quando o peregrino vem, é garantido a distância mínima, um número máximo de pessoas que pode ficar no quarto, eles garantem as condições para as pessoas ficarem alojadas. Mas como a gente saiu de Madrid, em Madrid teve muitos problemas, a gente preferiu reservar. Quando a gente chegou num lugar, era uma pensão, era a casa de uma mulher mesmo, que ela pegou um andar inteiro e fez de pensão. Ela fez a gente colocar a luva, ela fez a gente limpar o pé, ela fez a gente. Não, colocar a luva não. Colocar o álcool gel na mão,
limpar, prometer que a gente não ia pegar na maçaneta se a gente não limpasse a mão, não sei o quê, que a Eles gente estão não ia. tomando todo esse cuidado mesmo, né, para continuar recebendo os peregrinos, né? Claro, porque imagina a importância do Caminho de Sim, Santiago desde a Idade Média, gente. Isso é sim, vida, né? Para muitos é vida. povoados, como o Sebreiro, por exemplo, vive do caminho, Sebreiro. né? Exatamente. Eu fiquei É, imaginando, né, esses vilarejos pequenos que eu passei e que tinha ali os albergues e que tinha ali os cafés. Fiquei imaginando, gente, né, a dificuldade que eles estão passando, né? Não só ali, os outros caminhos que tem também, né, de peregrinações. A gente que é peregrino, a gente tem esse sentimento, né, de preocupação, porque é a salvação da gente, né? A gente faz esses sim, caminhos porque tem essas pessoas que mantêm os caminhos, né? é Tem os isso aí. peregrinos e tem os que recebem, os hospitaleiros, né? É isso E aí. Temos que pensar em todos, né? é, É isso mesmo. exatamente. Deixa eu ver aqui que mais. Ah, dos comércios também. O horário de comércio é mais ou menos o horário dos restaurantes. Então, se você vai num lugar muito pequeno, entre 2 e 4 da tarde, o lugar está fechado. Não necessariamente a pessoa está em casa fazendo a siesta. Ela pode estar em casa, sei lá, fazendo qualquer, estudando ou almoçando, descansando depois do almoço. Mas se fecha assim, as coisas, os comércios fecham Fecha. entre 2 e 4, normalmente em lugares pequenos, tá? Se você vier para Madrid e passear na Gran Via ou ir para o Corte Inglês, né, a loja, não vai Amei essa fechar. loja. Como que eu É, andei? Como? sim, não, tem mil coisas para você ver, Mil né? coisas. Mil Eu acho que eu coisas. não vi tudo. Acho que eu andei bastante lá e não vi tudo que tem para ver. Eu vou te dizer que eu nunca consegui ver tudo do Corte Inglês. Então, você está aí há quanto Nunca. tempo? Há uns 20 anos já, né? Que você falou. 16. 16 anos, quase 20 aí. 16. Imagina, Sim. eu com poucos dias aí vou querer ver tudo. Como, né? É, mas a gente tem umas amostras, né? É. A gente tem umas amostras. É, uma coisa também que é importante a gente pensar quando a gente está fazendo o caminho de Santiago é que em julho e agosto são meses de alta temporada, porque são as férias do europeu. E o europeu faz o caminho. Franceses, alemães são os top, né? Os Sim. espanhóis, franceses, alemães, portugueses também, mas franceses, muitos fazem o caminho de Santiago. Então, as pessoas estão de férias. Então, é importante a gente perceber também que muitas vezes os lugares podem estar lotados. Se você puder ir em junho ou em setembro, sabe? Depois de julho e agosto, primeiro que você não vai passar muito calor, porque aqui quando faz um calor insuportável, Acredito. né? Eu estava conversando com uma amiga que ela falou: Ah, aqui tá 28 graus, tá tranquilo. Ela voltou para São Paulo, ela morava em Barcelona. Ah, 28 graus tá tranquilo. 28 graus em Barcelona, a gente tá morrendo de calor. É É diferente. diferente. É um pouco mais É, abafado, né? Não sei, mais sim, ardido. Não sei explicar, mas é diferente. sim, sim. Aqui é ardido que dói assim a pele. E em Barcelona é úmido. Né? Aqui o ar não é. Aqui em Madrid não é úmido o ar. Então, esse calor com umidade, você começa a entender essas coisas, você começa a perceber, fala, já entendi o que é esse calor, já entendi, né? Que mais, que mais? Não sei, alguma coisa que tenha te chamado a atenção, assim, quando você Então, veio para cá? teve um bar, não me lembro aonde, que tinha muitos papéis no chão. E alguém me falou que era o hábito, que significa que é um bar que as pessoas gostam dos tapas e das tapas, né? Las Das tapas. tapas, das tapas. E dos pinchos, né? E aí Pinchos. Uhum. coloca o papel no chão. Não precisa. Eu falei se eu achei aquilo esquisito, mas aí depois alguém me explicou dessa forma. Você já viu isso por aí? Não, em Madrid é como um certificado de qualidade. Se você Meu entra num Deus, bar então, que não então está é cheio de sério papel isso. no chão, sim. Não é que a pessoa joga o papel e faz assim. É que, por Não, exemplo, é. na frente do balcão do bar existe como um espacinho, como se fosse uma valeta, um espacinho de metal,
para você jogar papel, para você jogar o caroço da azeitona, né? O palitinho que você pegou o pinto e tal. Então, muitas vezes as pessoas jogam ali e cai para fora. E tudo bem. E também, às vezes, você está comendo, e tal. Na mesa não, mas principalmente no balcão. Então, o que acontece é que as pessoas jogam e não acerta necessariamente o Ou a alvo. bala. Exato, exato. É um lixo, né? Então as pessoas passam varrendo, mas assim, passam varrendo depois de um certo tempo. Então é bem importante isso. Sim. Para nós é tipo, ai, que lugar mais sujo. Não, Mas isso é assim, como um eu certificado. hesitei em entrar. Eu hesitei em entrar. Eu falei, nossa, cheio de papel no chão. Eu hesitei em entrar, né? Aí depois uma amiga que me falou, não, isso aí é porque é sinal de que é um bar, um bar, né? Um café bem conceituado. Eu falei, tá, E isso então foi tá. então em Galícia ou foi aqui em Madrid? Você veio a Madrid? Você chegou a vir para Madrid? Fiquei dias em Madrid, depois de Santiago voltei para Madrid de novo. E se em breve voltarei de novo. Deixa a pandemia Claro, claro que acabar. Deixa a pandemia sim. acabar. Claro que sim, claro que sim. Não, sim, sim, tem que esperar. Alguém está dizendo, isso acontece realmente, eu trouxe. Ah, não, aqui está dizendo do costume. Você estava vendo É, aqui os comentários, sim. Que legal. Olha, muitos mercados até possuem essas marmitas prontas para levar. E é isso mesmo, existe a marmita pronta que você leva, voltando, né, no assunto. Tem outra coisa também que é diferente entre o brasileiro e o espanhol, que é assim, quando a pessoa precisa te dizer alguma coisa, ela te diz, mais em ambiente de trabalho, mas se você está andando no caminho de Santiago, isso vai acontecer também. A pessoa precisa te dizer alguma coisa, ela diz na lata. E, sem pensar se tá bom, tá feio, tá ruim, tá chato. Não. Por exemplo, sei lá, você tá com um negócio no olho, aqui a pessoa, escuta, você não lavou o rosto, não tem negócio. aqui no Brasil chama no cantinho. Aqui, ó. Né? Eu tô dando um exemplo bem exagerado, tá? Mas o que eu quero Sim, dizer é a assim, gente entendeu. pessoas falam as coisas na lata e para nós pode ser chocante, mas é mais fácil. Eu acho mais fácil é, que o comportamento seja assim, que Sim, como se diz, a troca entre as pessoas seja assim, porque é mais fácil de você lidar com as pessoas, porque não tem dúvida, ok, tem um negócio no meu olho, sei lá. Você está no trabalho às vezes, então você está conversando com um companheiro, você fala, você gostou da minha tabela que eu fiz no Excel? A pessoa fala, não, tá não, horrível. Mas não é com você o problema é com a sua tabela. Mas no brasileiro, não. O brasileiro leva a coisa pelo lado pessoal, né? sim, Não, é sim. comigo. Não, é só a tabela. O cara falou para você que a tabela tá A feia. tabela tá feita. Ponto. É isso. Então tem essas coisas que para nós são chocantes e na verdade o brasileiro dá mil voltas antes de explicar alguma coisa. Você Sim, não nota isso também, Ana? sim. O Cris, e tem muito brasileiro aí, né? Em Madrid, especialmente, né? Num, numa, Tenha. num hotel que eu fiquei na Gran Via, quem me recebeu foi uma brasileira. Ela falou que já estava aí há Ah, 11 anos e que ela não pretendia mais voltar para o Brasil por conta da escolaridade dos filhos. Que ah, você pode até falar para a gente que aí não existe a questão de escolas particulares, algo assim que ela me falou. As escolas públicas são nível muito bom, assim, de conteúdo, enfim, não tem essa. Foi o que ela me passou, né? Que não tem essa separação de escola estadual, escola municipal, escola isso, o nível, em relação a nível, né? Diz ela que é tudo muito bom. tá. A escola aqui, a educação primária e secundária é obrigatória e gratuita. Então, o governo te dá estudos. É gratuito, mas é obrigatório. Então, você não pode ter uma criança em idade escolar fora da escola. Você pode ser denunciada como mãe, como pai, como família, e isso pode acarretar sérias consequências. Tá. Então, é dos quantos anos que a pessoa entra na escola? Dos 6 ou 7 até os 16, certo? Né? Entre 6 e 7 primária até os 16. 16 anos, quando o governo garante que vai te dar os estudos. É, eu notei a diferença na educação dando aula.
Então, quando eu sim. dava aula de inglês no Brasil, eu tinha que explicar muitas coisas sobre o meu próprio idioma antes de explicar em inglês, para a pessoa entender o que era um advérbio, o que é uma frase, o que é uma sentença, coisas assim, que aqui as pessoas elas já sabem. Então aqui eu não preciso voltar e explicar como é. Aqui é ao contrário, as pessoas me explicam, olha, em espanhol é assim, assim, assim. Então em português é de outro jeito, sabe? Então quando eu estou dando aula de português, ou quando eu estava também, é diferente. Então você vê as pessoas da mesma idade, tá? Que eu Uhum. tinha no Brasil, é, que existem escolas privadas, muito particulares, muitíssimas. Existem escolas que são de cada comunidade, que é como mais ou menos como se fosse um estado do Brasil, tá? Cada comunidade autônoma, tá? Então existem as escolas das comunidades, que são 17 comunidades autônomas na Espanha. É, todo o currículo é organizado pelo Ministério da Educação, ou seja, central, mas existem uns conteúdos mínimos que cada comunidade pode aplicar, né, pode ir a mais ou só dar esses conteúdos mínimos. Existe uma carga horária, né, para as crianças, mas isso é lei. Então, independente se é pública ou particular, a escola tem aqueles conteúdos mínimos. Existem escolas que dão a mais. No caso das escolas particulares, eu acredito e eu entendo que a infraestrutura seja diferente, né? Que exista um nível maior, que as crianças vão, quando vão fazer um acampamento de verão, elas vão para outro tipo de acampamento, mas existe sim, existem escolas pagas, existem escolas caríssimas e existem escolas gratuitas. E existe uma coisa que é público-privado, né? Que se chama escola concertada, que é público-privado, ou seja, é misto, então tem a infraestrutura normalmente da pública, mas Mas, existe o privado, e dependendo da escola, funciona mais ou menos como esquema de cooperativa. Se existem alunos que não podem pagar e vivem nessa comunidade, se rateia, sabe, o valor da mensalidade para que todos possam cobrir esse custo, ou a criança, os pais da criança paguem menos, dependendo da escola, isso acontece. Então, sim, o nível é diferente, o nível de ensino diferente. sim é diferente. Vamos ver se um dia a gente consegue que o nosso Brasil tenha uma educação digna. Porque eu estudei É, em escola do Estado e eu sei, nos é, anos é. 80, mas, né, Outra coisa, complicado. é, outra coisa aí que acho que você vai poder falar pra gente, eu notei assim que os galegos, né, na Galícia, eles têm um saudosismo, não sei a palavra, assim, pela região, né, Uhum. e acabam, não é criticando, mas, não, aqui não, aqui é Galícia, aqui não é tal região, aqui não eu não sei as outras regiões mais para cima ali, eu percebi isso na Galícia, esse patriotismo, vamos dizer assim, pela Galícia. Isso é uma Uhum. coisa que acho que a gente teria, os peregrinos, né, ter essa noção, até para não, porque chega a ser ofensivo se você, né, não valoriza isso neles, né? Essa. Olha, tem povos que são especialmente mais orgulhosos da sua terra aqui. Os canários, como a minha prima com a qual eu estava fazendo a live ontem, de Gran Canária, os canários, os galegos, os bascos, os Ah, catalães, os asturianos, os andaluzes. Sim, essas regiões, eles são muito orgulhosos da sua terra. Agora, sim. como os catalães, os bascos, os galegos e os canários, eu nunca vi. É assim, as pessoas conhecem a cultura, a história da sua terra Sim, e eles proliferam, eles continuam contando o que acontecia. As histórias são passadas de pais para filhos, o idioma que é muito importante porque aqui na Espanha o idioma oficial é o castelhano ou o espanhol, mas segundo a Constituição chama-se castelhano, tá? O que acontece é que em Galícia existe o galego, é um idioma cooficial, então a pessoa já nasce bilíngue. olha Em isso.
No País Basco, existe um idioma que se chama basco ou euskera também. E em Catalunha também existe o catalão. Então, existe essa identidade. Eu acho que o idioma faz muito. O idioma tem um papel muito importante nisso. Sim, na Então, identidade do local. claro, e o galego é muito orgulhoso da sua Sim, terra. E aí sim, depois existem aquelas rixinhas bobas entre, não, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Você é sim. mais do norte, você é mais não sei o quê, não, você é mais do leste. Eu Existe percebi sim. isso, que eu fiz amizades aí, né, com espanhóis. Até uma falou que ia tentar participar, mas ela tem um albergue, não deve estar conseguindo pelo horário, Ah, alguma coisa assim, né? A aham. Ângela Ah, claro, é tarde. do Arreboleira, em Fonfria. Não sei se essa é a pronúncia, professora. Onde fica? Foi em Fria? Onde fica? Claro, Depois foi do Fria. Sebreiro, depois do Sebreiro e antes de Triacastela. Ai, não lembro. O Teria que albergue olhar. é lindo, belíssimo. É bem estilo Sebreiro, mas não é. Eu acho que fica uns 10 quilômetros do Sebreiro, ou Ah, eu lembro mais. desse lugar. Eu não cheguei Ou a ficar lá, mas eu mais. É uma lembro. delícia lá. Ela é super alegre, bem típica espanhola mesmo, de falar alto e Sim. tudo, uma querida. Ela faz festas todas as noites ali com os peregrinos. Eu não sabia, fui pro meu quartinho privado, tô escutando barulho, festa, não sei o que e tal. Falei, nossa, o pessoal que tá no albergue tá fazendo uma barulhada, né, e tal. Quando eu acordei no dia seguinte, que eu fui na recepção fazer o desayuno, aí ela, ué, onde você tava? Como assim que eu não te vi aqui ontem no baile, não sei o quê? Eu falei, mas nem sabia. Quando eu cheguei, ela não tava na recepção, então a pessoa não me avisou. Né? Se tivesse avisado, Ah, óbvio que eu ia participar. Seria a ah, oportunidade de ter essa troca, né? Mesmo tendo ficado em quarto particular, ter essa troca lá com eles. Mas depois a pois, gente ficou bem amiga mesmo, porque a gente voltou a se encontrar em Santiago. Quando eu fui pegar a Compostela, ela estava lá. E aí ela se hospedou no mesmo lugar que eu estava, em Santiago, depois a gente jantou, ficamos amigas. É um albergue que pois, eu en- recomendo. então vai ter que Muito lindo. voltar para Fria. Vou. Vai ter que Vou. voltar para Fria. Eu lembro desse lugar, eu tô vendo as construções e, claro, só tem duas casas e uma igreja. Eu sei onde é, sim, eu tenho fotos desse lugar. É Isso. muito bonito esse lugar. Muito. Muito. É lindo. Gente, o caminho é lindo, todos os lugares por onde se passa são lindos. Existem lugares muito ermos, né? Muito parados e meio, tipo, abandonados, mas Sim. também é parte do caminho, né? Tipo, Sim. Cacilha. Não, passei Uhum. por lugares assim que aquele tal do corvo gritando crá, crá na minha cabeça e ninguém, nem um peregrino na frente, nem um peregrino atrás. Foi, foi ressignificante aquilo ali, trabalhar o medo, né? Eu tive essa Pois, experiência pois desses lugares. comigo. Ah, desculpa, desculpa. Não pode? Comigo aconteceu uma coisa do medo que foi o seguinte: eu estava num povoado de Lugo, e Lugo é muito úmido e tem aquela neblina, sabe? Eu saí muito cedo, porque já era junho avançado, e eu saía cada vez mais cedo para não pegar calor. Então tava aquela névoa, aquela neblina, assim, e eu tinha que entrar num bosque que não dava para ver nada, mas só dava para ver o caminho. E eu rezando na hora de entrar. Gente, eu tô sozinha. Eu pensei, gente, são 7 horas da manhã, não tem nada aqui, né? Tinha um cachorro pastor deitado no chão. Ele olhou para mim e São foi comigo até a enormes. estrada. Encontrei com cachorros assim, pareciam, sei lá, boi, de tão grande exagero, né? Mas eram enormes. Eu fiquei espantada com os cachorros. Mas muito Sim, mansos, graças a Deus, né? sim, sim. Os pastores são tranquilos, Sim, né? Eles sabem se você está querendo atacar ou não. Então, o cachorro me acompanhou até a entrada do bosque e ele ficava olhando, assim, pra mim. Ele estava me pastoreando mesmo. Eu tava, nunca tava. tinha sido pastoreada por um Essa cachorro. ovelha perdida aqui, deixa eu levar, né? Deixa eu Que encaminhar legal. ela. É. Muito legal. Foi uma experiência mágica. Eu falei, Mas te deu olha, acho que segurança no caminho, não deu? Ter um animal ali sim, com você te fez passar. O caminho tem essas coisas, né? A gente conta para as pessoas ficam assim, tá? tá Viajando. Mas o viajando. caminho tem essas coisas assim, surpreendentes que você fica, né? Eu ganhei muita uva no caminho. Assim, do nada Uva. me ofertavam Sim, uva, sim. sabe? E eu achei isso assim uma coisa gostosa de viver ali, porque a uva tem um simbolismo, né? Ela se transforma em vinho e o Sim. caminho tem essa questão da transformação, né?
Então era como se Sim. aquela uva que era eu estava passando ali na transformação, né, do caminho. Olha que E bonito. aquela uva que era eu, né? Que Mas é, bonito. mas é isso, né? O caminho ele traz isso pra gente de uma maneira única para cada um. Por isso que eu falo, às vezes você percorre 800 quilômetros, que é o francês, ou o primitivo, ou você pega só de. Ah, agora você vai me ajudar. Sarria ou Saria? É sarria. Ixi, nenhum nem outro, né? Sarria. Eu falava Sarria. sarria, mas aí eu fui corrigida agora no caminho, é Sarria. sarria. Uhum, sarria. Sarria. Entonação. Tem gente que pega dali, né? E segue, que é os últimos 100 quilômetros. Mas ele é tão profundo que, se você caminhar 1 quilômetro dentro do caminho, você vai ter essa vivência de quem peregrina aquele o caminho inteiro. Eu tive essa sensação, assim, e conversei com outras pessoas, né, relacionadas a isso. Mas que gostoso, Cris. Passou Legal. rápido, hein? 4 Voou, minutos. Voou, voou o tempo, exato, voou. voou. Que delícia, gratidão, tá? Já evoluímos aí em relação às gafes, né? Já na próxima já vou mais segura, né? Te agradeço, sucesso com seu curso. Te falei que aqui em casa tem 5 alunos aqui. O meu caçula, ele pega vídeos em espanhol e fica ouvindo. Teve um dia ele chegou, mãe, eu tenho um perro. Falei, perro? Ah, que lindo. Cachorro. Falei, tava aprendendo sozinho, né? Aí eu falei, vou Uhum. botar ele na mão da Cris para a Cris ensinar ele que ele tem um grande desejo pela Espanha. É o meu Vamos lá, vamos caçula. lá. Então, quem mais tiver interesse, né, em fazer o curso, é Isso. só entrar no meu link, né, no link da minha bio, e lá tem um link para você se inscrever na semana do Desafio Adeus Portunhol, é uma série com 4 vídeos, onde eu conto como você criar um ambiente de imersão, como você pegar ferramentas e utilizar para você aprender espanhol por sua conta. Eu dou uma aula também, tá? Então, nesses 4 vídeos eu explico. E depois eu vou abrir as matrículas. Eu vou abrir as matrículas no dia 5. Dia Então, 5, tá semana que vem. chegando. Tá chegando. É, Muito bom, Cris, muito bom. Gratidão. É muito obrigada bom a você. conversar com pessoas que, né, estão fazendo a coisa acontecer, estão transbordando na vida do outro, né? Isso é muito fantástico. Gratidão a todo mundo, né, que participou aqui com a gente. Seus Sim, tem alunos vários alunos. vieram, né? É. Seus Uhum. alunos vieram aí prestigiar a professora. Isso é muito fantástico, sinal de que você faz bem aquilo que você propõe, né? Gratidão. E eu te falei da revista, né? A revista digital tá Uhum. quase aí chegando. Depois, se você quiser saber, o Diogo acho que já digitou aí, né, Diogo, o site para que vocês tenham informação. Quem ainda não Uhum. segue as duas. Tá o Diogo falando para seguir nós duas. A gente está iniciando esse projeto lindo aí da revista. E é uma revista que vai fazer isso, conectar o peregrino à peregrinação, né? Conectar, manter acesa essa chama e continuar os caminhos. É esse continuar. A revista é esse continuar, né? É esse É isso continuar o mesmo. caminho. E É isso ela está mesmo. aberta a todos. Lá tem uma parte para que você possa mandar o e-mail contando a sua história que a gente vai publicar na revista. E Ah, que legal. como ela é digital, ela não tem fronteiras, né? Ela vai poder atingir Claro, todo mundo aí. Depois claro, a gente conversa, eu te explico melhor sobre a revista. E tá claro que ficando sim. incrível, tá ficando assim. Muito bem. Surgiu de uma inspiração de um coração peregrino para outros peregrinos. Um Isso abraço, é muito importante. um abraço, Obrigada. acho que tá acabando aqui, mas vamos continuar. Na hora que encerrar, encerrou. Você Eu quer... acho que eu acho que ele vai fazer assim, cortar a Ele gente. Deixa eu corta, tirar não, uma ontem fotinho cortou. aqui. Isso, vamos fazer um print. Ontem eu esquecia. Você tem que fazer porque eu não tenho, eu tô fazendo no computador, mas o seu vai sair Aí, ó. melhor. Não. Foi? Foi. Muito bem. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um abração a todo mundo. Gente, boa noite. Boa noite para quem está na Espanha, boa tarde para quem está no Brasil. Agora aqui já tá noite também, né, Diogo? Já deu uma escurecidinha aqui. Uma chuvinha boa para acabar com essas queimadas que tá tendo aqui no nosso país, matando os animaizinhos, destruindo as árvores, né? Infelizmente, essa é a época, mas não justifica, né, Cris? É uma pena. É uma pena. Ai, ai, ai. É complicado. Beijo.
Acredito que vai obrigada. ter a parte 2, hein? Acredito que vai Vamos ter a ver. parte 2. Quem Vamos sabe? ver, vamos ver. Até mais, obrigada. Grande abraço, grande abraço. Tchau, tchau.